Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo igrejasempolitica.org. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham o nosso trabalho, como também as nossas atividades voltadas para essa pauta. Que Deus abençoe todos aqueles que vêm orando e intercedendo por esse movimento, para que ele cresça e se expanda em dimensões não só de obediência, como também de participação, que na verdade é o que eu espero de todos vocês. Lembrando que nosso trabalho tem uma referência virtual, igrejasempolitica.org, acesse ali, porque tudo aquilo que na verdade vai ser tratado e falado aqui, você vai encontrar no site essas disposições, inclusive esses princípios hermenêuticos que estão sendo muito bem trabalhados e detalhados aqui nessa pauta e nesse propósito. Bom, meus objetivos hoje aqui, com o que vai ser tratado, e aí vai ser divulgado o conteúdo desse vídeo não só pela Igreja Sem Política, como também pelo Verdade em 10 Minutos. O objetivo realmente é alcançar uma maior divulgação, e eu gostaria que todos vocês compreendessem o nosso desespero, obviamente, para atingir esse objetivo, né? Porque nós não temos holofotes voltados para cá para tratar esse assunto. Então, e seria até estranho termos essa colaboração por parte daqueles que queiram realmente sustentar esse sistema escroto dentro da igreja. Mas eu não estou me queixando nem me lamentando aqui, somente avisando a vocês para que realmente colaborem e divulguem todo esse conhecimento. Bom, meu tema hoje aqui dentro da pauta Igreja Sem Política é a presença de valores cristãos na política. Isso foi frisado pelo André Valadão, que é líder da igreja Lagoinha, lá nos Estados Unidos. E eu vou pegar gancho no que esse indivíduo aí falou, para poder exatamente ainda ampliar, né, o horizonte disso, daquilo que o homem é capaz de fazer com as Escrituras. Nós vamos lá. Meus propósitos com a presença e a fala desse indivíduo, nós vamos entrar dentro da conferência Governe, que foi liderada por ele, onde diversas personalidades da área política, como também religiosa, principalmente evangélica, discutiram o papel do cristão na política conservadora. Grava isso, conservadora. Os objetivos específicos aqui desse vídeo é trabalharmos se existe a possibilidade de que o poder e a autoridade, né, de Cristo conferida à igreja, a autoridade legítima, permita-se que ela seja política ou seja transferida para o Estado, que a estrutura, né, que existe exclusivamente para servir a Cristo seja emprestada para fins ideológicos. Bom, nós temos dito aqui que a base da reflexão e da orientação é essa aqui para tudo que condiz ser cristão e ser igreja. Os princípios hermenêuticos que regulam e administram essa perspectiva do que é ser cristão e ser igreja, do sistema e método e princípio que define esses padrões, ok? Então não adianta discordar, não adianta expressar ideia e opinião, porque quem inaugura o acontecimento, igreja e cristão, não é o homem, não são ideias, mas o advento puramente e particularmente messiânico. Então vamos lá. Tem 3 tópicos importantes que se defende nas Escrituras, que é a base teológica desse mundo. Mas vamos lá. A primeira delas, a autoridade teológica do pensamento da fé, de quem vem esse conteúdo. Então nós temos dito constantemente aqui que essa autoridade teológica do pensamento cristão é visto dentro de uma causa e um acontecimento mais suficiente que a razão, mais que humana, e não entra categorias de razão ou categorias mentais, que diríamos o seguinte: não existe formas de razão na autoria disso, de gerar conteúdo de fé, ok? Então é mais do que humano, é supra-humano, é uma dimensão que nós não poderíamos chegar. Então não podemos falar sobre Deus, sobre fé, ou sobre salvação, sobre quem é o Salvador, com a própria razão. Então ninguém que fala de Deus pode falar pela razão. Ninguém pode dizer o meu Deus. Não existe meu Deus. Existe Deus. Se você, na verdade, vai querer ele ou não, isso é uma decisão sua, mas ele independe de você, de mim e das coisas. Então, isso que nós temos dito aqui. Então, a autoridade teológica, a palavra inicial e final disso tudo que temos que crer, precisa vir
daquele que tem o mérito messiânico, daquele que tem a prerrogativa messiânica, daquele que cumpre as exigências messiânicas, que testemunha ser Messias, ou a personificação da divindade. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Então, não pode se delirar quando fala sobre fé. Não pode se falar sobre os assuntos teológicos ou falar de assuntos relativos à fé com base em tradições, em pensamentos, em interpretações próprias, inclusive. Bom, aquele que tem a prerrogativa messiânica, aquele que cumpre as exigências messiânicas, aquele que testemunha ser capaz mais do que o homem ou estar acima do homem, nessas condições que eu estou tratando aqui, é ele que vai prover o código dessa unidade instrumental do que na verdade é ser cristão ou ser igreja. Que no site nós colocamos ali a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão, que existe para comunicar a carreira decisiva e irrevogável de Cristo. Então, o instrumento legítimo dessa narrativa, dessa transmissão, desse comunicado evangelho, o instrumento legítimo disso, são as atividades específicas e pessoais do Cristo. Então nós não temos um evangelho escrito pela igreja, nós temos um evangelho escrito pelo Cristo, porque foi ali encarnado nele e manifesto nele essa revelação, e o instrumento legítimo é, assim diz o Senhor. E esse instrumento legítimo me proporciona, ok? Essa unidade que me provê os detalhes de quais são as reivindicações. Quais são as reivindicações do Evangelho? O que Jesus pediu, o que ele ordenou, o que ele pré-ordenou, o que ele orientou, o que ele especificou, que aquele que irá servi-lo deve cumprir, deve obedecer e etc, etc. Então Jesus ele gera por si mesmo sistema, metodologia e princípio. Ele é o fundamento da igreja, ele é a estrutura e a base da salvação, porque a prerrogativa é ele e o mérito é ele, ok? Então vamos acabar com essa farra. Não tem a igreja A, a igreja B, a igreja C. Tem evangelho para ser praticado. É por aí que nós temos que começar, ok? O fundamento é Cristo e quem provê o código detalhado de como deve ser administrado ou regulado aquilo que precisa se cumprir a nível de evangelho é o próprio Cristo. Então é disso que nós estamos tratando aqui. Então eu quero, você quer, mas tem um detalhe, aqui nessa esfera não tem querer, é obediência. Precisa ser feito como ele pediu, porque o dono da festa é ele, a autoridade máxima da igreja. Ele, como disse Paulo, o cabeça do corpo é Cristo, e todos estão sujeitos, submissos a isso, ao que ele, na verdade, revelou de si mesmo. Bom, então tendo em vista que eu, cidadão cristão, reconheço, cidadão do céu, reconheço como autoridade teológica Cristo, sendo ele o código detalhado da administração e também do regulamento de como as coisas vão ser feitas. Se eu assumo isso em Cristo, chegam duas chaves para mim como pastor e líder de uma igreja. Aí vem o detalhe da igreja, tá? Do governo eclesiástico, daquilo que a igreja vai tocar à frente como continuidade das atividades de Cristo. Duas chaves importantes que Jesus cedeu a ela como autoridade. A autoridade que agora ela assume ser para Cristo. Conhecimento doutrinário e autoridade na disciplina. O conhecimento e a disciplina. Duas chaves importantes que a igreja tem como autoridade. Então note vocês que aqui, acima, nós não vemos um Jesus político, nós não vemos Jesus usando o sistema ou as estruturas institucionais para cumprir messianismo. Não existe essa metodologia ali, não existe essa atividade ali nele, especificamente. Ele cede à igreja a autoridade. Eu não digo cede, ele provê à igreja a autoridade e dá a ela chaves do conhecimento da disciplina dele, ok? Específico. Qual é a autoridade que Jesus concedeu à igreja? A pregação. A pregação, o embasamento doutrinário. Não existe autoridade também para a igreja política. Senhores, é uma coisa clara.
Aí a gente vai na igreja, na primeira igreja, a igreja modelo, que eu tenho dito que é a igreja histórica, ininterrupta, para alguns idiotas que falam que a igreja sumiu e desapareceu, porque enxergam a igreja como uma estrutura humana. A igreja ali, ela não é vista doutrinariamente como uma estrutura humana ou hierárquica. A igreja ali de Atos, ela é vista, como o nome mesmo fala, Atos, a igreja ali, historicamente, ela é vista como responsabilidade. A igreja dos Atos, não a igreja humana. Humanizando a igreja, você vai entender que muitos deles morreram, desapareceram, é óbvio. Mas isso não, o modelo de governo eclesiástico, que chega para nós como um conjunto de atos e responsabilidades de fé, e não uma hierarquia institucional, e não cargos, e não pessoas, por mais que elas lá atrás existiram. Essa igreja nos proporciona uma dimensão histórica, ok? De que ela cumpriu o princípio regulador cedido a ela da parte de Cristo, historicamente, vamos se dizer assim, ok? E aqueles que serviram a Jesus lá e o Cristo cumpriram aquilo que é muito importante no Evangelho. A continuidade da atividade messiânica de Jesus, como também as suas reivindicações. Então, dentro desses três pareceres, a autoridade teológica, a unidade instrumental do padrão do serviço cristão e também o modelo da igreja eclesiástica instituída por Cristo e também feita de homens que ele escolheu a dedo, tá? Ali, nós não enxergamos isso. Uma igreja unida ao Estado, transformando a autoridade cristã em poder político, a autoridade eclesiástica, o poder eclesiástico em poder político, transferindo o poder da igreja para o Estado, mandando o discípulo para lá para querer trabalhar dentro do Estado e garantir metas e sabe Deus mais o que. Não foi usado esse método, esse sistema e ponto final. Não vão conseguir nunca fundamentar essas razões. Bom, agora, se o poder não é legítimo, se a causa não é legítima, se as reivindicações não são as mesmas, a gente pode considerar cristão? Não pode, caramba. Não tem condição de se considerar cristão quando fere o sistema, o método e o princípio que Jesus testemunhou de si mesmo. E posteriormente a primeira igreja. Então vocês precisam entender isso. A igreja é exclusiva de Cristo e a estrutura eclesiástica, o seu governo, não pode ser usado para fins que não sejam justificáveis, que não sejam legítimos. Pode ser bom para você, pode ser bom para mim, mas não é. Não é para ele, o dono da obra. Então não está sendo respeitado tudo isso que eu estou aqui falando. Agora, qual o detalhe? Nós temos que separar a questão da causa messiânica e eficiente ou suficiente, que eu tratei aqui, a esfera da divindade personificada do que ele revelou de si mesmo, de cristianismo, porque cristianismo é outra coisa, por isso ismo, tá? Porque se trata de uma história de ordens humanas que se apropriaram indevidamente desse uso, usaram a igreja como queriam, invadiram e corromperam as formas, corromperam as ordenanças, e a gente vai ver lá o catolicismo, o protestantismo, posteriormente as demais correntes contemporâneas do pentecostalismo, a gente vai ver toda essa desgraça e essa maldição que também precisa ser trabalhado, mas o que é de Deus, o que é do homem, precisa separar. Se nós formos ali na raiz do acontecimento do Evangelho, que é Cristo, ali nós vamos ter condições exatamente de poder trabalhar essas especificações. Então, volto a dizer aqui que não existe nenhuma medida, nenhuma razão, nenhuma menção, nenhuma especificação da parte de Cristo do que foi trabalhado por ele para justificar, para confirmar, para legitimar o que a igreja está fazendo hoje, em todas as esferas, principalmente no que diz respeito à questão política. Tá bom? Então, por favor, gaste um pouco de fósforos aí na sua cabeça, um pouco mais de exigência mental, cognitiva, para você chegar nessa conclusão. E não ficar exatamente à mercê de frases ditas, porque agora eu vou entrar numa aqui, por uma autoridade da igreja, por uma pessoa conhecida no meio evangélico, porque esse cara, esse traseiro rachado aí, ele não manda nada, senhoras.
Entendeu? Não adianta jogar blush na cara, fazer brilhinho na boca, ir lá pra live e ficar falando um monte de besteira teológica lá que ele acredita que não tem problema ou etc. Um conselheiro espiritual da igreja. Porque ele não manda nada, eu não mando nada, nós só somos administradores. Ok? Então nós vamos entrar para dentro de uma situação aqui, como todas as outras que eu já tratei em vídeo, tá? Que, obviamente, refletem isso. O mau uso das escrituras e a desapropriação de tudo aquilo que, obviamente, foi dito por mim e falado por mim aqui. A usurpação da prerrogativa. Bom, então aconteceu uma conferência, chamada Conferência Governe, que foi liderada pelo André Valadão, da Lagoinha de Orlando, e mais participantes. Ali, obviamente, políticos e também religiosos. Dentro dessa conferência, onde foi ali debatido ou discutido a importância do cristão na política, como também dos valores cristãos no Estado, ou naquilo que na verdade é exercitado na política educacional, ele soltou uma frase aqui. Estamos em guerra e devemos nos revestir da armadura de Deus, começando por quem será nosso governante político. A pauta de preocupação dele para justificar isso, a igreja orar para eleger um político ou apoiar um partido específico, a pauta de preocupação dele seria contra a política da esquerda, que implanta hoje a legalização da sexualização infantil, aborto, liberação das drogas e homossexualidade jurídica, ok? Bom, então na opinião dele, olha só, a estratégia dele é que a igreja precisa investir na formação de um modelo de governo político conservador, porque na opinião dele, a igreja depende disso para ter uma estabilidade ou garantia moral e espiritual dela. Para ele, nós precisamos dos homens políticos e particularmente de um governo conservador para ter o nível, ou então para manter o nível da santidade e da moral, porque ele julga que as pessoas da igreja são e podem ser influenciáveis. Daí ele pega um texto de Efésios, capítulo 6, que não tem nada a ver para essa pauta, ele traduz aí, que é obviamente característico de um retardado como ele. Mas em compensação, é assim que o jogo é feito. Ele fala para burros idiotas, por isso concordam com ele. Agora, notem vocês que o evangelho que ele acredita ensina a igreja dele de que para que ela tenha condição moral e espiritual, ela precisa da estabilidade política, econômica, social, religiosa, da estabilidade cosmológica, seja lá como for que ele pensa. O que é isso aí, senhores? Isso é calvinismo. Quando o reino de Cristo é transferido às estruturas institucionais e elas trabalham para ele para garantir isso à igreja. Os benefícios. Então meio que nós temos um evangelho que depende de homens, que para que ele seja executado, ele depende das estruturas humanas. Olha só, que capacidade que esse cara tem, mas obviamente eu vou tratar aqui com propriedades cada um desses detalhes e você vai entender melhor. Agora, ele não tem autorização para falar em nome de Jesus o que ele acredita, o que ele pensa. E usar um texto para garantir isso a ele. A iniciativa de transferir a igreja para as ruas ou para o Estado para acreditar de que ela foi revestida de Cristo com a capacidade de escolher o seu melhor presidente político. Senhores, isso é uma idiotice, isso é imoral. Isso é imoral. Agora, eu entendo ele e as preocupações dele de que a homossexualidade seja jurídica. Talvez ele tenha medo de virar gay. Porque aí eu vou falar no final do vídeo que para mim nenhuma dessas questões aqui a serem discutidas, para mim, tem importância, porque elas independem. Mas eu vou chegar nesse detalhe ainda com você para te esclarecer que na verdade é a razão de muitos. Então isso quer dizer, então o que nós vamos fazer com as pautas e leis anticristãs? Eu já falo já. Bom, primeiro detalhe do que na verdade consiste essa conferência aqui. O termo político não pode ser conjugado com o termo cristão. Os termos técnicos diferem um do outro a nível de significado. Você não pode conjugar política e cristão. Não adianta, como também política e evangelho. Política e religião combina, são filosóficos. Como termos técnicos, já política e cristão, política e evangelho, você não vai conseguir nunca na sua vida conjugar.
Eles são opostos. Mas vamos lá. Se eu for pegar o termo político como um termo técnico, nós vamos entrar dentro de um sistema de transmissão hereditárias e arrancar um monte de exemplos e chegar nessa conclusão, que a política, o princípio dela é a astúcia, a hipocrisia e a ambição. A doutrina da política é o cálculo material e ela segue as finalidades dos interesses humanos, não do reino de Deus. Tá? Entendeu? Só lembrar o que Jesus falou para Pilatos. Quando Pilatos disse para ele, eu tenho autoridade para te livrar dessa sentença. E o Senhor recorreu ao Estado, recorreu a Pilatos e a autoridade política dele, não. O Senhor falou para mim, eu não preciso de você, porque se meu pai quisesse fazer isso por mim, ele faria agora. Entende? Bom, a política como um sistema hereditário também prega uma coisa para nós, que ela não tem nada com a moral. Como também não tem lados, esquerda e direita, isso aí para quem não tem esclarecimento. Acreditar que as ideologias existem para dividir a atividade política. Não, senhores. Tudo consiste nisso, em fracos e fortes. Busca por poder. Não existem lados, tanto que eu posso até lembrá-los aí recentemente, dessa mudança de chave política da Igreja Universal do Reino de Deus, que lá atrás governou Jesus pela Igreja Universal por muitos anos com Lula, e agora, recentemente, ela disse, e todo mundo, obviamente, riu do Macedo, de que cristão jamais poderia estar na esquerda. Uma coisa desse tipo aí que foi até divulgado pela mídia. Então notem vocês que é o lado que paga mais, é o lado que rende mais, e todos eles faturam assim, ok? Então um detalhe importante para você aqui. Bom, então se um cristão, pastor, quiser ser político, né, vamos lá. Eu digo um cristão como identidade individual e particular. Se ele quisesse exercer profissão de um político, ele pode? Bom, se ele não usar a igreja para isso, se ele não transferir a igreja para esse propósito a fim de apoiá-lo, a profissão é a profissão. Só que se ele tiver guiado pela conduta moral e pelos princípios hermenêuticos das Escrituras, jamais ele vai poder ser político. Jamais ele vai conseguir ficar nesse antro, porque ele vai, obviamente, precisar descumprir muitas coisas para ser político. Porque político já tem conotação com isso, com o que é imoral. Não dá para você ser político sem ser imoral. Então, por mais que ele tenha esse desejo, né, de exercer a profissão, note, não o ministério político cristão, mas exercer a profissão, guiado pelo princípio, ele não vai conseguir. Como muitas outras profissões que existem no mundo, tá? Mas, lembra, ele na sua condição cidadã, pessoal, particular, sem usar a estrutura que eu estou tratando aqui, que pertence exclusivamente a Cristo, com reivindicações legítimas, ok? Já um outro ponto aqui, que eu queria frisar com vocês. Bom, pastor, então me dê aí uma nota sobre os interesses da Lagoinha, do André, de todo mundo que está. Primeiro que esse cara foi para os Estados Unidos, depois de ter ganhado muito dinheiro aqui com os outros governos, como também a irmã dele, se mudaram para lá e eles não estão aqui. Mas você vê que os caras ainda têm uma tara pelo país, porque aqui rende para eles. Tá? Porque a maioria são brasileiros que frequentam a igreja dele. Bom, todo ano de eleição, senhores, é ano de faturamento. Então o que nós estamos vendo aí, na verdade, acontecer com a direita, no caso dele, e todos aqueles também que se emigraram para lá para apoiar o Bolsonaro, que é uma troca de favores. É uma coisa muito simples, política tem isso. Então você acha que o interesse desse cara realmente é o reino de Deus? Você acha que o interesse dele é a salvação das almas? Passa blush e brilhinho na boca e vai para a internet para defender os cofres, senhores, os interesses pessoais. É assim que funciona a coisa. Entendeu? Agora só não percebe quem não quer. E por favor, não me fale que eu estou invejando, porque, sinceramente, falando disso, eu falo com repúdio total, porque se eu quisesse entrar nesse esquema também, eu teria entrado há muito tempo. E por que eu não estou fazendo o esquema deles? Aí é que tá. Entendeu? Então, por favor, nem queiram dizer isso para mim, como alguns já falaram aí. O fato é que precisa ser trabalhado estas realidades, com verdades. Um outro ponto importante, que eu resgato com vocês aqui nesse vídeo, é o sistema da forma política religiosa que ele usou agora. Porque isso também está registrado na história. O quê?
criar uma base intelectual, uma rede intelectual religiosa que se propõe a formar um governo do qual o poder político, nota, é exercido por uma classe religiosa e política cujo ênfase é a formação moral e intelectual da virtude divina. Nota, uma rede, uma base intelectual religiosa que se propõe a formar um governo conservador cujo ênfase seja a moral e o intelectualismo religioso, ou seja, da virtude divina. Ok? Na história, esse sistema moralista, tá, de consolidação política e religiosa, moralista, é a aristocracia cristã. O conceito de que Deus governa por homens que ele ungiu e abençoou no parlamento. Tá? Agora, se você for historicamente em busca da raiz desse pensamento, desse sistema que esse cara está usando agora, ok? A formação de um governo conservador, ao uso da igreja e do poder da igreja, você vai entender que esse cara está tocando o esquema do protestantismo e daquilo que o calvinismo instalou aqui no nosso país, que emancipou a terceira fase da maçonaria, que eu venho falando nos outros vídeos aqui no Verdade em 10 Minutos. A emancipação institucional, que os maçons passaram a não mais se reunir em cavernas, em lugares escondidos, e passaram a se reunir dentro das igrejas, senhores. Entendeu? O que Calvino e também Lutero trabalharam para eles, pois esse cara está usando o mesmo mecanismo, o mesmo sistema. Nós precisamos pedir a Deus um presidente no poder que tenha a benção dele, a aprovação dele e etc. para garantir à igreja a estabilidade constitucional, a estabilidade econômica, social, a estabilidade que precisamos para que a igreja viva o tempo, né? O tempo da prosperidade e por este alcance a estabilidade moral e espiritual, que eles acreditam que precisa de fatores materialistas para a igreja se manter na comunhão e sagrado e em obediência ao Evangelho do Senhor. Agora, tem duas ênfases na conferência desse cara, e notem vocês que eu estou trabalhando tudo. Tá? Duas ênfases aí. Tirando de lado o dualismo que ele implementou, estamos em guerra contra o mal, porque é esse sentimento que realmente eles querem colocar dentro da igreja, que algo ainda tem que ser feito pela igreja, que Jesus não foi suficiente. Duas ênfases, a questão ministerial e moral. A ministerial, que ele afirma, é que é necessário o cristão na política, como um mecanismo regulador de vida pública e novas leis. Outra ênfase, a moral, que a presença dos valores cristãos na política, esse falso moralismo, impede a existência de governos ou leis que estejam orientadas por valores anticristãos. Então tem duas ênfases aqui. A ministerial, cristão na política, e a moral, a presença dos valores cristãos na política. Bom, ministerial é a isca. É a isca, né? Transferir a igreja para o Estado, com essa razão de que ela precisa de homens de Deus, ungidos por ele para governar com esse objetivo de que o bem prevaleça. Aquilo que eu falei, um evangelho inteiramente dependente das estruturas institucionais e humanas e políticas para que ele se cumpra na minha vida e na tua vida, para que a gente seja revestido por Cristo, precisa da estabilidade constitucional e também as outras demais que eu já citei aqui. Aonde isso está escrito? Que Jesus realmente usou esse sistema para cumprir seu ministério, que ele tenha utilizado esse sistema, como também essa metodologia, como também esse princípio. A primeira igreja me mostra um momento da história dela, de que ela realmente tenha executado isso. Paulo, quando requereu a cidadania romana, ele não pediu apoio da igreja. Ele cumpriu a Constituição, ele exerceu o direito de cidadão dele, particular dele, mas ele não envolveu a igreja, não envolveu Cristo, não envolveu o Evangelho, não usou a estrutura de Cristo para isso, certo? Quando Pedro foi preso, que a igreja se reuniu para interceder por ele.
Ele não tinha esse direito constitucional que Paulo tinha. Ele se manteve preso. Quem o soltou de lá? O poder do alto. Jesus desceu na terra para pedir para políticos, por favor. Ele usou o mecanismo, o sistema para liberar aquele homem da prisão. A igreja, a mesma coisa? Não. Senhores, o que eu estou falando aqui com base histórica, vocês não vão conseguir ver esse modelo lá. Ministerial. Para tornar o ministério cristão um ministério cristão político, vocês vão precisar de muita coisa, muito mais do que a convicção própria. A questão moral, aí uma segunda ênfase, esse conceito de que a presença dos valores cristãos na política impeça as leis anticristãs ou governos anticristãos, esse camarada aí, ele está pegando exatamente gancho aonde? Numa coisa que eu já falei aqui, na aristocracia cristã, que é uma das pistas do poder da nova ordem mundial que controla a igreja. E qual é o gancho? Discutir moral separado da fé. Agora eu quero entrar num detalhe aqui. Na Bíblia, o pecado, a palavra pecado, ela fere mais o princípio religioso ou o moral? Segundo a palavra de Deus em João 3, 16, 21, o pecado que Deus trata nas Escrituras, ele é muito mais religioso do que moral. O princípio que irá condenar o homem não é o fato dele pecar com o corpo, é o fato dele pecar contra a aliança do pacto redentivo, ou seja, ele vai ser condenado porque ele negou Cristo. Pastor, me explica melhor isso, é muito simples. O pecado que nós nos referimos aqui é aquele que quebra a relação do homem com Deus, que rejeita o messianismo de Cristo e por rejeitar a fé por ele já está condenado independentemente se ele é bom ou ruim. Entendeu? Que diríamos que no Evangelho, a adesão do homem à experiência redentiva carece e exige dele o quê? Uma preferência, uma exclusividade por Cristo. É nesse pacto e nesse voto que ele é o homem reconhecido em Cristo, de aceitá-lo na sua vida. A moral é um processo de adaptação e formação dessa consequência, porque a fé entrou, a moral também vai entrar. Então a moral na fé, qual é o papel dela? Para que a pessoa se adapte aos termos de relação e convivência com Cristo e passe a ter acesso aos privilégios da graça, da misericórdia, ao favor divino. Que a moral entra como uma consequência da fé e não é o oposto. Agora, quando eu coloco para a sociedade a Bíblia como um livro de regra e passo a legislar moral à sociedade sem a fé, é como se eu dissesse a ela, a coisa mais importante é ser correta. A coisa mais importante para Deus é que você seja correto, é que você seja conservador, é que você ame a família, que você seja heterossexual, que você seja isso ou aquilo. Para o Evangelho, senhores, a coisa mais importante que um homem tem a fazer é ser de Cristo. A moral é uma consequência. Então meio que esses caras com esse falso moralismo constrangem a sociedade a ser correta e ela não tem dever nenhum para isso. Por que ela deveria ser correta? Ela não é de Cristo, pô. Por que ela deveria ser correta? Ela não tem o incentivo maior. Jesus nela. Então por que eu vou legislar moral? Por que eu vou querer me colocar superior às pessoas que estão lá fora por uma questão de nível moral? De nível ético? Não é tarefa da igreja, como também não é o princípio do Evangelho. Ele não visa fazer o homem ser correto perante Deus, ele visa transformar esse homem uma obra de Cristo. Agora, por que eu estou querendo tratar esse detalhe? Porque é isso que eles usam para transferir a igreja para lá, para as ruas, para ficar levantando bandeirinha, para ficar chacoalhando cartaz de candidato e acreditando nisso, que são esses caras que vão garantir as normas tradicionais. E tudo é esquema para unir as duas coisas. Agora, o que é importante no que o pastor está falando aqui? E aí eu vou concluir. Aí chegam para mim e dizem assim, bom pastor, se não tem cristão na política, então a gente não vai conseguir interferir nas leis anticristãs e no governo anticristão que estão surgindo aí. Você não é ingênuo ainda? Você não acredita que você não pode ainda impedir o anticristo e as escrituras de se cumprir? Bom, qual é o parecer que o senhor daria então para aquilo que está acontecendo a nível de estratégias anticristãs? Senhores, vai acontecer, independentemente do conservadorismo.
Conservadorismo é só uma ambiguidade do poder. Todos eles trabalham para a mesma causa, mas vamos lá. Qual é a preocupação? A do evangelho de restaurar o homem, a dele de que a sexualização infantil seja legalizada, aborto, liberação das drogas, homossexualidade jurídica. Vamos lá. E que pode influenciar a igreja, essa é a preocupação dele. É muito simples o cálculo disso. Legalizaram o aborto. Qual a preocupação da igreja? Nenhuma. Porque essa lei vai ser cumprida pelo imoral, não por você. Legalizaram o casamento gay, legalizaram a homoafetividade. Afeta a igreja? Não, porque essa lei não tem nenhuma significação para ela, não vai cumprir. E a igreja não tem por que interferir no direito daquele ou daquele outro de querer ser gay. O homem é o que ele quiser ser. Se ele me respeitar, eu vou respeitar ele. Pode colocar a ala gay aqui, pode colocar a ala dos abortistas aqui, do feminismo aqui, ali. Para mim é insignificante. Porque eles não interferem no meu direito, como também não interferem nos meus julgamentos, nas minhas decisões. Cada um seja o que quer ser. Agora, o que afetaria a igreja é um Estado absolutista, já aí é a imposição governamental. E nós estamos falando de uma outra coisa. Agora, do que diz respeito a metas ou leis anticristãs, desde que não interfira o direito, cada um no seu quadrado aí, filho, cada um seja o que quiser. Agora, eles querem que você se preocupe com essas pautas de leis, porque a isca é essa, de você fazer você acreditar que eles vão te garantir a estabilidade. E eles não estão ali para garantir a estabilidade para você, porque a ONU já governa. Eles estão lá para ganhar com você e lucrar com você. Que é o caso desse abestalhado lá em Orlando. Manda ele vir para cá, pô. Manda ele vir para cá. Entendeu? Agora, esse é o detalhe. Estas leis que vão contra a Escritura não prejudica a igreja, porque elas existem para ser cumpridas e exercidas por quem é imoral. E por quem tem o direito de exercer aquilo. O meu propósito, a minha posição, o que corresponde a mim, visa outra coisa. E por eu visar a outra coisa, e não isso, eu não tenho preocupações. Então esse é o detalhe. Por quê? Os princípios sendo pregados dentro do Estado e utilizados por ele vão impedir uma ordem mundial anticristã. Impediu. Impediu a ONU de ser a ONU, impediu a agenda de 2030 que nós estamos enfrentando agora. Está ajudando alguma coisa esse conceito aí? Desde que Calvino estabeleceu isso. Ajudou alguma coisa? Solucionou alguma coisa? Senhores, a corrupção piorou, tudo piorou. Eu não sei aonde, na prática, isso funcionaria. O mundo jaz do maligno. E as Escrituras também diz que o príncipe dele é o diabo. Então, iludidos são aqueles que acreditam que nesse momento agora, Deus teria um propósito com a igreja de impedir de que lá dentro das estruturas institucionais o anticristo se estabelecesse. Né? Como Paulo disse, que para que exista uma consumação para a igreja da parte de Cristo e da sua vinda, a apostasia, como também o iníquo, precisam se manifestar. É o que está acontecendo agora. Entendeu? Então, senhores, como todo mundo percebeu, de vez em quando até então a minha paciência se esgota, porque eu não teria motivos para pensar de atropelar um desses aqui. Porque esses caras são cínicos, para não dizer imorais, de ir à frente para fazer um tipo de conferência, convidar representantes da política. Notem vocês aqui que um deles, Eduardo Bolsonaro, que foi convidado exatamente em destaque para discursar moral, que é uma coisa que eu duvido muito que ele cumpra, Deus queira, mas também não vai ser suficiente para ele. E há um detalhe importante aqui, que quando ele, no evento, na palestra, se dirigia a André Valadão, ele menciona que entrou em contato com André Valadão para fazer uma palestra na igreja através de um pastor norte-americano, Jonathan Hall. Jonathan Hall é um pastor da Igreja Quadrangular de Miami. A mesma Igreja Quadrangular
que já se autonomeia como igreja global e propõe, com um projeto Missão Quadrangular Internacional, FMI, uma união dessa igreja com o FMI para a mudança do mundo. Tá? Do mundo. Eles vão mudar o mundo. Jesus pediu, né? É renascentismo puro isso. E as pautas como teologia do trabalho e encontro de empreendedores cristãos do mundo, missão da empresa, etc, etc, etc. Conjugado à FMI, a iniciativa também desse encontro de Eduardo Bolsonaro de planejar o fortalecimento do movimento conservador no Brasil. Eduardo é um fundador e presidente do Instituto Conservador Liberal, onde a inspiração é abertamente americana, no Heritage Foundation, fundação herança mais influente think tank dos Estados Unidos. Uma fundação que luta pelo conservadorismo em uma guerra contra o socialismo e a esquerda que ameaça o futuro, mas que é sustentada pelas mesmas estruturas globalistas e também maçônicas. É tudo farinha do mesmo saco. Hã? Então eu queria encerrar essa minha fala e dizer aos senhores que o momento agora, que é um momento crucial, e um momento crucial que eu e você vivemos na fé, é realmente identificarmos essa posição dentro da Igreja de Cristo, esse ofício de posição que está, obviamente, em destaque muito claro aqui hoje, aqui, nesse vídeo, que é assumir as chaves que foram confiadas, né? O conhecimento doutrinário disso e a disciplina. Guarda essa chave, a chave da porta dessa igreja. Guarda ela e as portas dela, porque Jesus está voltando, senhores. Um abraço, Deus abençoe todos vocês. Espero que dentro dessas manifestações que virão esse ano aí, a Igreja Sem Política ainda tenha mais ainda motivos e razões para fazer refletir com você o que é legítimo na fé. Um abraço, Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.